Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez estamos reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nesta noite. A palavra do Senhor nesta noite nos traz uma mensagem que vai edificar o teu coração, vai também fazer com que você confie mais em Deus do que nas próprias circunstâncias. Mas antes eu quero dar um tempinho para você reunir a sua família para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Já estamos de volta. A minha alma
sede da tua presença. Senhor, tu és a minha fonte, a minha fonte, minha fonte, a minha fonte. Oh, tu és a minha fonte. Sacia-me, Jesus. Sacia-me, Jesus. Abra os céus, Senhor. Abra os céus, Senhor. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. Senhor, tu és a minha fonte, a minha fonte, a minha fonte. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo de número 4, que diz assim: o tema desta noite é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mais um milagre que Deus faz através desta mensagem nesta noite
e vai edificar bastante a tua vida através dessa mensagem. Abre o teu coração para que você possa absorver tudo aquilo que Deus tem preparado para você nesta noite. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vivei do resto. Feche os teus olhos. Peça a Deus para falar com você nesta noite aquilo que você está precisando de ouvir. Pai querido e Deus amado, nós queremos, meu Deus, te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre tem uma palavra para as nossas vidas, para os nossos corações. Fale conosco nesta noite, Senhor. Supre a nossa necessidade através da Tua palavra. Resplandeça, meu Deus, a Tua glória sobre as nossas vidas. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e receber os milagres que o Senhor tem preparado antes da fundação do mundo para cada um de nós nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa passagem, ela nos fala de mais um milagre de Deus na vida daqueles que clamam a Ele. Eliseu era assim o sucessor de Elias. Elias, como todos nós sabemos, foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, e Eliseu tinha dito para ele, para que quando ele fosse resgatado, quando ele morresse, para que ele desse para ele a porção dobrada do Espírito. E o próprio Elias falou para ele: fala que eu te dou, peça. E Elias então disse para ele: dura coisa é essa que você está pedindo. Mas ficou gravado. E quando Elias subiu aos céus, ali naquela carruagem de fogo, todos aqueles dons espirituais, toda aquela unção, toda aquela graça que Deus tinha com Elias, passou para Eliseu. E Eliseu então passou a praticar a palavra de Deus, o homem temente a Deus. Quando ele falava alguma coisa, quando ele pedia a Deus alguma coisa, Deus o honrava. Tanto assim, meus amados, que nós podemos ver na história de Eliseu que vários milagres Deus fez através da vida desse homem. Até mesmo depois que ele morreu, a Bíblia fala que ele foi sepultado e teve uma guerra ali, um conflito entre homens ali, e Eliseu já estava sepultado e estavam levando ali um enterro de um homem ali para ser sepultado, e naquela confusão toda jogaram para lá aquele caixão ali, aquele homem caiu em cima da sepultura do Eliseu
e aquele homem reviveu. Milagre, providência de Deus. Ninguém esperava aquilo. Mas vamos voltar aqui no caso dessa viúva. A Bíblia fala que Eliseu, ele tinha um homem, um amigo dele, um aluno dele, temente a Deus, um aluno que estava assíduo ali, era homem de Deus também. E a mulher chegou diante de Eliseu, triste, preocupada, sem esperança, desesperada até. E ela diz assim: o marido temente ao Senhor morre e os filhos seriam levados escravos pelo credor. Então a mulher procurou o homem de Deus, o profeta Eliseu, para dar essa notícia. E aquela mulher estava preocupada porque tinha perdido o marido. E naquela época, naquela região ali, quando a pessoa morria, devendo para algum credor e não tivesse como pagar, os filhos então eram levados como escravos ali para trabalhar para aquela pessoa até que liquidasse aquela dívida, até pagar toda aquela dívida. E pelo desespero daquela mulher, creio que a dívida não era pouca coisa não, mas ela foi àquele homem de Deus e falou: você sabe que o meu marido é temente a Deus. E amados, aquela preocupação daquela mulher, porque como seria a vida dela a partir daquele momento? O marido faleceu e agora os 2 filhos seriam levados como escravos e ela ficaria sem recurso nenhum, sem alguém que pudesse ajudá-la, os filhos fossem para longe. Mas o interessante disso aí, amados, é que Deus, Ele jamais despreza as viúvas, despreza os órfãos, Ele não despreza aqueles que o buscam. Quando a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscareis de todo o meu coração. Quando nós buscamos a Deus, pode ter certeza que Ele vai entrar em socorro das nossas vidas. A Bíblia fala no Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A Bíblia está falando, amados, nós não temos que nos sentir fracos, porque a nossa força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele quem nos sustenta. E aquela mulher conhecia Eliseu. Ela sabia que era um homem muito usado por Deus, além de ser um grande mestre, um grande professor. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E ela foi no homem de Deus. Ela foi naquele que poderia, através de Deus, dar uma resposta para aquela mulher. E a resposta que ela estava precisando era o socorro. Ela não tinha saída. Ela iria perder os filhos dela. Mas Deus, amados, é aquele que supre todas as nossas necessidades. A Bíblia fala no Salmo 128, versículo de número 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se nós tememos ao Senhor, se nós cremos no Senhor, nós não temos, meus irmãos, de ficarmos preocupados com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. É Deus que supre todas as nossas necessidades, basta nós termos intimidade com o Senhor. E aquela mulher, preocupada, ouviu de Eliseu o seguinte: Eliseu lhe perguntou: dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aparentemente, aquela mulher realmente não tinha nada, uma pequena botija de azeite. Mas são nas pequenas coisas que Deus faz grandes milagres. Nunca diga que você não tem nada. Você tem a graça de Deus, você tem a sua salvação, você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você.
Certa vez, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2, quando Deus estava pretendendo libertar o povo hebreu da escravidão ali de Faraó, do Egito, a primeira coisa que Deus perguntou para Moisés, quando viu na mão dele, o Senhor perguntou a Moisés: o que é que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. E com aquela vara, meus amados, Deus operou grandes milagres. Um pedaço de madeira, um bordão, que aparentemente serviria para a pessoa caminhar, manter seu equilíbrio, e através daquilo que aparentemente não tinha significado nenhum, Deus operou grandes milagres. Olha só o que Deus fez através daquela vara. Veja os milagres que Deus fez. Transformou aquela vara em serpente, transformou o rio em sangue, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, etc. e mais outras coisas. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos incapazes de fazer alguma coisa. Mas se nós o buscamos, Ele entra com providência, suprindo todas as nossas necessidades, e muito mais além daquilo, meus irmãos, que nós necessitamos. E aquela mulher disse para Eliseu: tua serva não tem nada em casa. Mas através daquela botija de azeite foi onde Deus operou um grande milagre na vida daquela mulher. Deus conhecia o coração, a necessidade daquela mulher. Deus sabia que se aquela mulher ficasse sem os 2 filhos, aquela mulher não teria recursos financeiros para se manter. Aquela mulher, meus irmãos, ela seria uma mulher triste. Mas Deus não quer que nós fiquemos tristes. Ele quer colocar alegria no nosso coração. Olha o que Eliseu disse para aquela mulher no versículo 4. Ele diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Eliseu tinha orientado aquela mulher para que ela pegasse vasos com os vizinhos, vasos não poucos, o máximo que ela pudesse pegar, e que Deus iria operar um grande milagre através daquele azeite, através daquela obediência daquela mulher. Muitas vezes as pessoas deixam de receber milagres do Senhor, deixam de receber das promessas do Senhor por causa da desobediência. O Senhor que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor quer que todos os teus filhos sejam prósperos. A própria palavra do Senhor disse que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, a condição, se nós quisermos e ouvirmos e praticarmos aquilo que Deus nos orienta, nós logicamente vamos receber bênçãos sobre as nossas vidas. Então Eliseu falou para aquela mulher: pega vasos, não poucos, quanto mais você puder pegar. Não existe um limite não, tanto que couber na tua casa ou tanto que você conseguir emprestado, não poucos. E aquela mulher saiu aquele dia ali, rapidamente, junto com os seus filhos, pegou vasos e mais vasos, bastante vasos, colocou ali dentro da casa dela, e recebendo a orientação, obedecendo a orientação do homem de Deus, então ela começou a pingar em cada vaso uma gota daquele azeite em cada vaso. E aquilo ali começou a multiplicar. Os vasos começaram a ficar cheios de azeites puríssimos, de altíssima qualidade, porque quando Deus faz, Ele faz bem feito. Quando Deus opera o milagre é completo. Nós temos exemplos da multiplicação de pães e peixes.
5 pães e 2 peixes. O que Jesus operou aquele milagre, sustentando 5.000 homens, além de mulheres e filhos. Que nos nossos cálculos, baseado que uma família teria no mínimo 2 filhos, seria 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. A multiplicação, ela vem do Senhor. Talvez, meu irmão e minha irmã, você está preocupado com o dia de amanhã. Está preocupado com o sustento da sua família. Está preocupado com o teu emprego. Está preocupado com o teu salário. Às vezes você está desempregado e não vê solução à vista. Mas eu digo para você, vá na presença de Deus. Fale com Deus, ore. Ou vai até o seu pastor, peça para ele orar por você, para interceder por você. Que às vezes você não está tendo recursos para falar com Deus, não consegue falar com Deus, muitas vezes você chora mais do que fala. E esse homem de Deus vai te orientar, assim como Eliseu orientou aquela mulher. Porque Eliseu não orientou aquela mulher por si próprio, mas ele recebeu de Deus, do Espírito Santo, a orientação para que ele pudesse ali operar aquele milagre na vida daquela mulher. Eliseu apenas transmitiu para aquela mulher aquilo que Deus estava passando para ele. E amados, a Bíblia fala que ela foi colocando gotas, mais gotas em cada vaso daqueles, eles foram enchendo. E o azeite multiplicou muitas vezes mais e só parou quando acabaram os vasos. A mãe daquelas crianças, daqueles jovens, ela disse para eles, traga mais vasos. E eles disseram, mãe, acabou os vasos. E aí o milagre parou, o azeite parou. Meus irmãos, uma coisa, nós precisamos sermos dependentes totalmente do Senhor. Se nós agirmos pela nossa própria intuição, se nós agirmos só pelos nossos eu acho, pelos nossos pensamentos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que chegar no Senhor. Até um objeto que você vai comprar, ora primeiro. Peça a Deus para que te dê a orientação, para que Ele te indique o melhor produto que você vai comprar. Não faça nada sem antes falar com Deus. Começa o dia agradecendo a Deus, orando, entregando o seu dia nas mãos do Senhor, que os milagres vão acontecer. Peça a Deus a direção através do Santo Espírito, porque a Bíblia fala, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador, é Ele quem vai interceder por nós. Aqueles vasos, amados, foram cheios, e ali então o milagre aconteceu. Imagina o sorriso daquela mulher. Quando Eliseu disse para aquela mulher, vai, fecha a porta atrás de ti, não era para ela ficar ali contando para as pessoas, olha, eu fui no homem de Deus e ele falou assim, assim, eu vou fazer. Não! Porque muitas vezes nós não sabemos para quem nós estamos falando aquelas bênçãos que nós estamos preparados para receber. Muitas vezes as pessoas não são tementes a Deus, às vezes zomba, não crendo que os milagres possam acontecer. Então por isso que ele falou, vai, fecha atrás de ti. Isso nos leva também quando Jesus ressuscitou aquela menina, que ele foi com o pai, a mãe dele e os 2 discípulos que estavam com ele, e fecharam a porta e dizendo apenas que a menina dormia, zombaram dele, riram dele, porque sabia que ela estava morta. Mas eles não tinham intimidade com Jesus. E Jesus então tocou na mão daquela menina e disse para ela, levanta-te. Aquela menina levantou e pediu comida, porque ela estava, lógico, morta.
estava com fome, que para Jesus ela estava apenas dormindo. Por isso que nós não devemos contar os nossos planos para as pessoas, a menos que seja uma pessoa que você confia, seja um homem, seja uma mulher de Deus, ou pastor da tua igreja, e aí ele vai te orientar da melhor maneira possível, porque ele vai estar orando por você, e você deve estar orando também. Meus irmãos, nós devemos fazer as nossas petições ao Senhor, de preferência em nosso quarto, em segredo, e não sair contando para os outros. Guarda dentro do teu coração, ou talvez só com a sua família ali, porque Deus ouve a sua oração. Deus ouve tudo aquilo que você fala dentro da tua casa. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o momento que você está alegre, o momento de sua tristeza. Todos nós ficamos tristes, somos seres humanos, somos pessoas normais. Mas nós não podemos jamais duvidar das promessas do Senhor. Murmurar, reclamar, que muitas vezes as coisas estão ruins. Não, irmãos, elas são momentâneas. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós temos outro tipo de mentalidade, porque nós esperamos no Senhor. Olha o que diz aqui no Salmo 121, versículo 1 e 2, o salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, irmãos. O próprio salmista, como ele tinha confiança no Senhor, ele sabia que quando ele levava os seus pensamentos aos céus, ele sabia que Deus era o seu sustento diário, que Deus estava ali para socorrê-lo de acordo com as suas necessidades. Jesus Cristo, além de nosso Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele nos orienta, os milagres vêm do Senhor Jesus. Onde Jesus estava, acontecia o milagre. Jesus está na sua casa, por isso que os milagres acontecem. Amém, meus queridos irmãos? Glórias a Deus. Eliseu disse para aquela mulher: agora, a maneira como esta mulher chegou diante do homem de Deus era diferente. Antes, ela tinha chegado triste, cabisbaixo, preocupada, com medo de perder os filhos também, porque ela já tinha perdido o marido. Mas o homem de Deus orientou para ela, para que ela pegasse os vasos e colocasse aquele azeite, a qual ela tinha dito que não tinha nada em casa. E Deus, então, se você acha que não é nada, você vai ver o milagre que eu estou fazendo na tua vida. Nunca diga que você não tem nada. Dos maiores tesouros que você tem é a sua vida. É a sua vida eterna com o Senhor Jesus. É a sua salvação. A promessa de que o Senhor vem buscar você para você morar com Ele na eternidade. Não somente você, mas todos os seus familiares. Aquela mulher, no versículo 7, a parte B, ela chegou tão feliz da vida, tão alegre, que ela não sabia mais o que falar. E aquele homem simplesmente disse para ela, no versículo 7, a parte B: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Olha só, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Solucionou um problema dela momentâneo, que era dívida, mas aparentemente era algo grave para ela, porque ela não tinha com que pagar. Mas o homem de Deus diz: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E ele complementou, ele disse para ela: e tu e os teus filhos
vivei do resto. Glórias a Deus. Ou seja, Deus fez desta mulher uma grande empresária, pois o Senhor sustentou aquela viúva. A partir daquele momento, imagine, meus amados, o coração daquela família. As pessoas começaram a descobrir como é que poderia acontecer aquele milagre. O que foi que aconteceu? Que aquela mulher agora era uma empresária, uma vendedora de azeites da melhor qualidade que tinha, porque foi feito por Deus. Assim, quando Jesus transformou água em vinho em Caná, ali da Galileia, naquele casamento, a Bíblia fala que o mestre Sala falou para o noivo: engraçado, vocês normalmente dão os piores vinhos no final, e esse vinho aqui, ele é o melhor do que aqueles primeiros, porque no final as pessoas já tinham bebido bastante, então davam vinho de segunda qualidade naquela época lá, mas você deixou o melhor para dar no final. Por quê? Porque Jesus estava naquele negócio. O milagre, o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia. Por isso, meus irmãos, que Jesus tem que ser Senhor do nosso casamento também. Amém? Jesus precisa de participar na vida da esposa, do esposo, dos filhos, da nossa vida como um todo, e ele tem que fazer morada na nossa casa. Nós não podemos ser Jesus, meus irmãos, somente em épocas da nossa necessidade, não. Este homem, a qual tinha falecido, ele estava na igreja, sendo ali aluno daquele homem de Deus. O que quer dizer isso para nós? Culto, escola bíblica dominical, reunião de oração, células, toda atividade da igreja que nós pudermos estarmos juntos, vamos participar. Vamos estarmos orando, buscando. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais milagre acontece na nossa vida. Porque a Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e que Ele dará a conhecer os teus propósitos. Meus irmãos, Salmos 68, versículo 5 diz assim: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus do seu lugar santo. O Senhor não desampara a viúva, não desampara os órfãos, não. A Bíblia fala que se os nossos pais biológicos nos abandonarem, Deus jamais vai nos abandonar, porque Ele é o nosso Pai, o grande Pai. Imagina, meus amados, a mulher fica viúva com os filhos. Deus não os deixa desamparados, pelo contrário, Ele está sempre suprindo a necessidade de cada um dos seus filhos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não tente entender como Deus faz. Aquela mulher obedeceu ao homem de Deus sem questionar aquele que ele tinha mandado fazer. O milagre da multiplicação aconteceu por causa da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, meus irmãos, nós temos a certeza que os milagres acontecem na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Até o ar que nós respiramos, ele pertence a Deus. Se Deus cortar a nossa respiração, nós morremos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante nós estarmos sempre em comunhão com Deus. Jesus Cristo é o nosso amigo, é o nosso elo de ligação entre nós e Deus. O Espírito Santo que habita em nós é a própria existência de Deus dentro de nós. Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que chama muitas vezes a nossa atenção quando nós falhamos com o Senhor. Ele se preocupa conosco.
porque Ele está morando conosco, Ele está morando dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, saber que Deus habita em nós. Amém? A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus irmãos, a Bíblia nos fala nesse livro de Hebreus que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, é o sacerdote de Deus aqui na terra. Aquilo que Ele vai te orientar, faça. Aquilo que Ele te orienta, busque verdadeiramente. Se Ele mandar você orar, ore. Se Ele mandar você fazer alguma coisa, faça. Porque Ele é um homem dirigido por Deus. Você conhece o pastor da tua igreja. Você está na tua igreja e você o conhece, por isso que você está lá. Porque você sabe que ele é um homem de Deus. Quando a Bíblia fala obedecei a vossos pastores, porque eles têm uma responsabilidade sobre você. Ele vai prestar conta da sua vida. Se ele fizer alguma coisa que prejudique você, ele vai prestar contas com Deus. Então é muito importante nós orarmos, pedir orientação, mas sabendo que primeira coisa nós temos de pedir ao nosso pastor supremo chamado Jesus Cristo. É Ele que orienta os pastores a te orientar. Esse homem de Deus, Eliseu, ele foi orientado, meus irmãos, a orientar aquela mulher naquele milagre. Assim como Eliseu determinou que Naamã mergulhasse 7 vezes ali no Rio Jordão, também foi uma orientação de Deus para que ele fosse curado. Eliseu por si mesmo não conseguia fazer nada. Nós por nós mesmos não conseguimos fazer nada se o Senhor não for conosco. Se a palavra de Deus nos orienta e a nossa intimidade com o Senhor não for grande. A Bíblia fala em Deuteronômio, para nós estarmos orando, capítulo 15, versículo 4, diz assim: somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuíres. Aleluia. Deus fez essa promessa para o povo hebreu, para os israelitas da época, para que eles tomassem posse da terra prometida que emana leite e mel. E nós temos promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos morar na eternidade com o Senhor Jesus. Mas Ele não quer, meus irmãos, que sejamos mendigos. Ele não quer que sejamos, meus amados, pedintes. Ele não quer que nós fiquemos, meus amados, em situação deplorável. Pelo contrário, Ele quer fazer com que nós sejamos prósperos cada vez mais. Aquela mulher recebeu um milagre do Senhor. Eu pergunto para você nesta noite: qual o milagre que você está querendo receber do Senhor? Aquela mulher achou que não tinha nada. Ou talvez você esteja pensando assim, que você não tem nada. Para começar, você tem Jesus. Você tem a sua salvação. Deus está de olho em você. Há uma frase que diz assim: sorria que você está sendo filmado. E eu digo para você: sorria que o Senhor está te filmando. As suas atitudes, teus pensamentos, tuas palavras. Busque o Senhor. Busque cada vez mais. A Bíblia fala: clama a mim. O próprio Senhor diz, nos convida a nós clamarmos a Ele. E nós vamos receber das promessas dele. Ele vai nos ouvir. Ele vai fazer coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Tudo isso vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mais um milagre na vida daquele que teme ao Senhor.
Aquela mulher sabia que ela estava indo no lugar certo, porque ela tinha confiança no homem de Deus. O homem de Deus, orientado pelo Espírito Santo, orientado pelo próprio Deus, deu solução para aquela mulher e ela obedeceu sem questionar. E ela viu os milagres acontecendo. Qual o milagre que você está querendo nesta noite? É milagre da multiplicação. Deus vai multiplicar sobre a tua vida aquilo que você está necessitando, aquilo que você está clamando. Eu gostaria que nós orássemos agora. Gostaria que você levantasse suas mãos para os céus e clamar a Deus por um milagre. Qual o milagre que é financeiro, profissional, espiritual ou na sua casa? Deus vai operar esse milagre na tua vida. Feche os teus olhos, levanta suas mãos para os céus, sentado, de pé, ajoelhado, como você se sentir. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Deus amado, nós estamos diante da tua presença como a tua igreja, Senhor, clamando a ti nesta noite por mais um milagre, Senhor. Pai santo e Deus amado, derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito, nos dando entendimento e sabedoria que só o Senhor pode, Senhor, suprir as nossas necessidades. Como diz o salmista, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós estamos clamando a ti, Senhor, com certeza da nossa vitória. Abençoa esse teu filho, essa tua filha. Supre, meu Deus, a necessidade deles de acordo com o que eles necessitam. Mas queremos muito mais, Senhor. Derrama chuvas de bênçãos sobre a vida dos teus filhos, dando-lhes saúde, prosperidade em todas as áreas de bênçãos que o Senhor tem preparado para eles, Pai. É o que nós te agradecemos e desde já tomamos posse para cada um de nós, para cada um que estamos orando, Pai, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, você foi abençoado. Toma posse mais uma vez dessa palavra para o teu coração. Os milagres vão estar acontecendo cada vez mais para a glória do nome do Senhor. Confia nele. O seu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião. Que Deus abençoe cada vez mais a tua vida, a vida dos teus familiares. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor e tenha certeza dos milagres para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você é um servo do Senhor, você é um escolhido do Senhor. Portanto, Deus tem o melhor para a tua vida, para toda a tua família, para os seus negócios, enfim, para toda a sua geração. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus e até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe.